Questão 5. Os polionatos são ânions formados por enxofre e oxigênio com fórmula geral SnO6 2-, podendo ser N ser superior a 20. Os polionatos são estáveis na forma de sais, entretanto, os ácidos não podem ser isolados. O tetrapolionato, representado pela fórmula S4O6 2-, pode ser obtido a partir da reação com soluções de tiosulfato, na presença de agentes oxidantes como peróxido de hidrogênio e iodo. Analise a reação de obtenção do tetrapoliotionato de sódio a partir do iodo e resolva. Então, ele te dá já a reação e a gente observa que ela não está balanceada ainda, ó. Você tem 2 átomos de iodo aqui, só um. Então, vamos ver. A. Descreva as semi-reações de oxidação e redução envolvidas na formação do tetrapolionato. Então, ele quer que você dê a reação de redução e oxidação. Para isso, a gente tem que saber quais compostos estão reagindo e participando da oxirredução. Aqui, todos eles, aliás, menos o iodo, né? Eles são sais. Aqui, no caso, você vai ter em solução Na+, e S2O3 2-. O iodo é molecular, então ele tá inteiro em solução. Aqui também é um sal, você também tem Na+, e S4O6 2-, aqui no caso 2 mols, né? Aqui também 2 de sódio. E aqui você também tem sódio mais, é um sal, então dissociado, iodo, iodeto. Então, olhando os NOx das substâncias envolvidas, a gente determina quem reduz e quem oxida. O sódio tá com o mesmo NOx dos dois lados, então ele é apenas um íon espectador. Então, quem que é o íon que está envolvido na reação? O iodo molecular, o NOx é 0, ele foi para -1, então, o que aconteceu com o iodo? O iodo reduziu. Do ânion, vamos ver, o oxigênio permanece -2 nos dois casos, e o enxofre aqui, ele vai ter o NOx -2, aqui vai dar 6, dá 4, então aqui vai ter o NOx 2+, enquanto aqui 6 vai ficar 12 dividido por -2 dividido por 4, então 5 sobre 2, 2,5. Então, o enxofre oxidou. Então, o enxofre é quem oxida. Como vai ficar, então, a reação? A de redução, você tem iodo molecular. Desculpa. Então, como que vai ficar a redução? Você tem iodo molecular sendo reduzido ao íon iodo negativo. Então, aqui você tem 2 iodos no molecular. Então, para ir a I-, você vai precisar de 2 elétrons e você vai gerar 2 mols do ânion. Essa é a reação de redução. A oxidação, ela acontece no enxofre. Então, você vai ter que tá no íon tiosulfato. Então, você vai ter o tiosulfato, 2-, ele vai ser oxidado e vai gerar esses 2 elétrons, que vai ser utilizado na redução. E quem que é produzido? S4O6 2-. Fazendo a estequiometria da reação, você vai precisar de 2 mols de tiosulfato para produzir, então, 2 mols de elétron e 1 mol do polionato. Essas são as reações de oxidação e redução envolvidas. Agora, letra B. Represente a forma estrutural do ânion tetrapolionato, que é S4O6
2-. O tetrapolionato, ele é uma rede de átomos de enxofre, no caso aqui são 4, então você vai ter na B 1, 2, 3, 4 átomos de enxofre com os oxigênios na extremidade. Então, nas extremidades, a gente vai ter cada uma com 3 átomos de oxigênio. O oxigênio, para ser estável, ele faz 2 ligações, só que o seu ânion tem uma carga negativa de 2-. Então, um de cada desses oxigênios vai estar com um par de elétrons disponível para ligação. Então, aqui você vai ter 2 estáveis e um com a carga negativa. Aqui você vai ter 2 estáveis e um com a carga negativa. Então, essa é a fórmula estrutural, ou seja, a fórmula que representa quais átomos estão ligados na estrutura do tetrapolionato. Letra C. Vamos ver a C. Considere a reação de 250 ml de uma solução de tiosulfato de sódio a 3,6 mol por litro com iodo em excesso. Qual massa de tetrapolionato de sódio será obtida, sabendo que o rendimento da reação foi de 30%? Então, você tem uma titulação para determinar a concentração. Então, ele quer saber a massa que vai ser produzida. Para isso, a gente precisa determinar a estequiometria da reação, ou seja, tem que estar balanceada essa reação. Como que a gente faz o balanceamento? A gente já fez aqui, ó, somando as duas reações. Então, como que vai ficar? O tiosulfato de sódio, né? Aqui a gente tem quanto de tiosulfato? 2 mols. Então, aqui, 2 mols. Vai reagir, como que tá o iodo? 1 mol de iodo, que vai produzir 1 mol do polionato, do tetrapolionato, mais 2 mols do iodeto de sódio. Então, a gente tem nossa equação balanceada. E o que ele quer saber? Quando você faz a reação de 250 ml da solução de tiosulfato, transformando em litro, né? Porque a gente trabalha com molaridade, que é mol por litro. Então, 2,5 litros de uma concentração de 3,6 mol por litro, reage com iodo em excesso, ou seja, não precisa se preocupar com o iodo, porque meu reagente limitante vai ser o tiosulfato. Ele quer saber a massa de tetrapolionato de sódio obtida com rendimento de 30% dessa relação. Fazendo a estequiometria da reação, a gente tem que 2 mols de tiosulfato de sódio produz 1 mol de tetrapolionato de sódio. Então, com esses valores, eu determino o número de mols. Então, aqui, N, que é o número de mols de tiosulfato, vai ser igual a 0,25 vezes 3,6. Isso vai dar 0,9 mol de tiosulfato. Minha relação é que N de tiosulfato é igual a 2 vezes N do tetrapolionato. Então, 0,9 de tiosulfato é igual a 2 vezes N. N do tetrapolionato é igual a 0,9 dividido por 2, que é igual a 0,45 mol. Só que isso foi se a gente tivesse uma reação de 100%. Nosso rendimento foi de 30%. Então, é só fazer vezes 0,3. Isso dá um total de
0,135 mol de quem? Do tetrapolionato de sódio, que fazendo vezes a massa molar dele é de 270 gramas por mol. Isso vai dar uma massa produzida de 36,45 gramas do tetrapolionato de sódio.